Fala meus amigos e amigas do terceiro ano do Colégio e Curso Universo. Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor de vocês, professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil. Pessoal, aqui mais uma aula nossa de História do Brasil aqui no canal da escola. Mais uma aula que vai dar continuidade ao nosso assunto, tá? Então, essa aqui está sendo a parte 2 dentro do conteúdo de Vargas, tá? Dentro da história da Era Vargas, tá? Então, acredito que na próxima aula nós conseguimos concluir, tá, com a parte 3, que é justamente ali o fim e justamente a política exterior, tá, juntando a história do Brasil com a história geral em relação à Segunda Guerra nesse período, tá? Então, na aula passada, só retomando, a gente falou sobre o golpe, tá, novamente, que colocou Getúlio Vargas no poder. A gente falou também sobre as suas políticas em relação ao governo chamado governo provisório, tá, que se deu de 1930 a 1934. Com essa Constituição, a gente também viu ali os pormenores, viu o que ela trouxe em relação a novas mudanças, tanto na própria lei, tanto para a política econômica brasileira que estava começando a ganhar um novo caráter a partir de Getúlio Vargas, tá? E agora, dando continuidade à nossa aula, então por gentileza, quem não assistiu a aula 1 sobre Vargas, volte aí um pouquinho os vídeos no canal da escola e assista, tá? Antes de continuar a assistir esse nosso vídeo parte 2. Então aqui, como eu destaco para vocês, a Era Vargas de 30 a 45, óbvio, a parte 2. Então a gente vai dar continuidade. Começar a falar agora é, justamente sobre o governo constitucional, tá? Que foi de 34 a 37. Então, lembrando que a Era Vargas, ela se dá durante 15 anos, então de 30 a 34 tem o que a gente chama de governo provisório, de 34 a 37 tem o que a gente chama de governo constitucional e de 37 a 45 é o Estado Novo, tá? É o estado de ditadura dentro do governo de Getúlio Vargas, tá? E agora a gente vai falar sobre o constitucional. O constitucional, ele se deu, claro, porque essa nomenclatura por conta de uma constituição que foi feita a partir de 34, tá? Então lembra, volta a aula lá para ver as questões principais dentro dessa nova constituição. E essa nova Constituição, ela deu margem e ela deu uma política mais ampla em relação a vários fatores, como aos fatores políticos, tá? Então algumas ascensões vieram à tona nesse período. Lembrando, quando a gente está falando ali a partir de 1934, a gente já tem um conflito ideológico, tá? Dentro aí de fascista e antifascista, tá? Então há questões ali de liberdade, há questões de anseios da própria nação, da própria identidade, a questão de várias falhas em relação às relações sociais que se davam também tanto no Brasil como fora do Brasil, principalmente ali na região da Europa, tá? Então, dentro do que a gente chama dentro desse cenário político brasileiro, tem ascensão duas partes principais, como eu coloquei aqui em cima para vocês, que teve uma mobilização política. Então, dentro a gente tem a AIB e a ANL, que é o que a gente tem que destacar aqui. Então, eu coloquei aqui para vocês a primeira, chamada AIB, que era justamente a chamada Ação Integralista Brasileira. Como eu coloquei embaixo, princípios antiliberais e antissemitas, tal como fascistas e nazistas na Europa. Então, pessoal, como vocês sabem, esse período ali puxando na história geral, tá? É um período de muita tensão por conta dessa política de ideologias, tá? De supremacia racial, tá? Então, esses fatores vão sendo incorporados aqui no Brasil também. Infelizmente, eles influenciam bastante. Então, esse grupo chamado AIB, ele tinham esse caráter, tá? Eles tinham uma aliança ideológica com esse regime nazifascista dentro da Europa, tá? Então existiam também um outro, que é o que a gente chama de ANL, que é justamente ali o caráter de esquerda, tá? Acima a gente tem o caráter de extrema direita. Então a Aliança Nacional Libertadora, chamada ANL, então destaca aqui para vocês que de caráter liberal e de esquerda, fortalecimento da democracia e combate aos governos fascistas em ascensão. Aí vocês têm que lembrar da questão de governos autoritários que começam a se organizar em países da Europa, tá? Como ali na Alemanha nazista, como na Itália fascista, tá? Então essa ideologia ela começa a influenciar várias outras organizações, várias outras nações, como no caso aqui também. E é claro que quem fazia resistência
resistência também influenciavam outras questões partidárias, como foi a relação da Aliança Nacional Libertadora aqui no Brasil, tá? Então, esses dois grupos eles foram se consolidando com o passar do tempo, então eles tinham, claro, um conflito muito grande, tá, entre eles por conta dessa ideologia, e a gente vai conhecer um pouco sobre isso, tá? Então aqui eu trago duas imagens, tá, que eu acho essenciais. Então quando a gente fala da IB, vou ler aqui um textinho aqui para vocês, de uma forma bem rápida, ó, a IB, os integralistas criaram palavras de ordens e rituais, como a saudação Aranauê, tá? O vocábulo de inspiração indígena, cujo significado é incerto, é empregado como cumprimento e brado de luta entre seus partidários, que é justamente essa imagem que vocês estão vendo, tá? Estão visualizando aqui no meu cantinho, que era justamente essa saudação, e aí vocês lembram que é justamente uma saudação que ela tem ali uma representação ali do partido fascista, do partido nazista dentro ali da Alemanha, tá? Então, terminando aqui de ler para vocês, o emblema do integralismo era a letra grega sigma, que corresponde em português à letra S, tá? Símbolo matemático do somatório, significava no ideário integralista a união e o fortalecimento da sociedade mediante a obediência do indivíduo aos desígnios sociais. Então, esse grupo com o caráter fascista, nazista, ele tinha várias acepções que se identificavam com esses grupos. E é claro que contra as minorias eles também atacavam e atacavam bastante. Então esse grupo ele foi sendo fortalecido dentro do período de Vargas, tá? Justamente por Vargas fazer certo tipo político de equilíbrio entre duas correntes, de esquerda e de direita, tá? Extrema esquerda e extrema direita. Então ele estava sempre ali conciliando essas causas. Então esses dois partidos eles crescem de uma forma gigantesca, tá? Então aqui do meu outro lado eu trago ali a questão da Aliança Nacional Libertadora, tá? De questões de esquerda. Então como eu já disse para vocês trago mais um tópico aqui, ela aglutinava setores liberais e de esquerda que propunha fortalecimento da democracia, como eu já tinha falado para vocês, e participavam da ANL comunistas liberais, progressistas e conservadores, católicos socialistas, reformistas revolucionários e anarquistas de diversas correntes. Lembrando que ali um dos seus grandes líderes era Luiz Carlos Prestes, esse que a gente já falou em outras aulas, tá? Então, pessoal, como vocês podem ver, é um regime, é um momento conturbado em relação à grande tensão política e ideológica, tanto no Brasil como no mundo, tá? Então, ó, e a partir desse slide, eu espero que vocês aí estejam anotando. Esse slide é muito importante para a gente entender como foi construído o Estado Novo, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. O primeiro ponto lá em cima, acusada de golpista, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, lembra, de caráter esquerda, ela foi colocada na ilegalidade em 1935 por meio da Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional era justamente uma lei que ela acabava limitando os direitos constitucionais ali dos cidadãos, tá? Então é por isso que essa lei, é claro que ela já tinha um caráter ali ditatorial, tá? Que ia centralizar, que ia limitar algumas ações de alguns indivíduos e até de grupos específicos, e foi o que ela fez com a ANL, tá? Então, discordando, a ANL, os seus grupos e os seus simpatizantes começaram a fazer levantes armados no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio Grande de Janeiro contra o conservadorismo do governo e o movimento integralista. Então lembra ali da AIB, esse partido de caráter nazifascista, tá, que tinha uma ideologia praticamente ali contra vários aspectos democráticos e humanos, tá? E a partir daí tem-se uma tentativa de tomada de poder feita pela ANL, que é o que a gente chama de intentona comunista, tá? Que é justamente essa setinha 13 aqui que eu trago para vocês, tá? Que a intentona comunista, nome dado pelo governo, tá? Foi a tentativa de tomada de poder pela ANL, desarticulada e derrotada em 1935. Então, explicando para vocês o que foi a intentona comunista, lembrando que essa intentona comunista, essa palavra, ela foi dada pelo governo de Vargas, tá? Por quê? Porque nesse período
teve certos discursos internacionais e nacionais em questões de aquilo que era vermelho, aquilo que tinha um caráter ali comunista, socialista, de esquerda, era aquilo que era perverso, era aquilo que era perigoso. Então Vargas ainda exaltava também essa questão, tá, do perigo do Brasil se tornar uma nação comunista, como a gente vê em discursos atuais ainda, tá? Então é claro que essa tentativa pela ANL ela foi feita, tá? Lembrando que a ANL ela era de esquerda, mas nem todos ali de esquerdas eles tinham um caráter comunista. Vocês têm que aprender a separar essas coisas, tá? Nem todo mundo de esquerda ele tem uma visão de comunismo, ele apoia o comunismo, e é claro que dentro da esquerda ele tem vários setores, várias classes, e dentro dessas classes eles interpretam ali a esquerda de uma forma diferente também, tá? Então, devido à minoria, tá? Era realmente uma minoria, não tinha condições deles tomarem o poder, então foi desarticulado esse movimento e derrotado muito fácil, isso ainda em 1935. Tá? Então não chegou a ter um conflito grande, até porque essa intentona ela foi feita com poucas pessoas, não se tinha condições de alguns comunistas, pouquíssimos comunistas, tomar o poder ali das mãos de Vargas, tá? Só que Vargas ele aproveitou essa intentona, essa tentativa, tá? Mesmo que provavelmente não daria em nada, e ele já começou a articular como ele provavelmente se estenderia no poder, e foi aí que ele com o seu secretário, tá? O Major Olímpio, tá? Ele criou o Plano Cohen, o chamado Plano Cohen, que é justamente o que eu coloco aqui na última seta para vocês, que foi um projeto forjado pelos integralistas, tá? Denunciando um suposto plano comunista para tomar o poder, tá? Então foi o que aconteceu, já tinha feito uma tentativa de poder, mesmo que muito insignificante, pelos comunistas ali, poucos comunistas dentro da ANL. Então Vargas ele se aproveita disso, tá, junto com os integralistas. Então o que ele faz? Em 1937 ele fala para a população que eles ficaram sabendo de um outro plano comunista que dessa vez tomaria o poder de Vargas. Então isso mobilizou a população, isso deixou a população ali em pânico, porque o discurso naquele período era justamente ali que o comunismo era o mal do mundo, tá? Era a perversidade do mundo, era o perigo. Então Vargas ele se utilizou disso, disse que existia esse plano, o chamado Plano Cohen, inventado ali pelos integralistas, e ele teria que ficar mais um poder para lutar contra esse avanço comunista, e foi assim que ele deu mais um golpe dentro dentro da sua própria história, dentro da era Vargas, tá? Então aqui a gente dá uma continuidade, entra o Estado Novo a partir desse plano Cohen, tá? Então eu coloquei aqui para vocês que, vou puxar aqui minha telinha para vocês verem a imagem. O Estado Novo teve início no dia 10 de novembro de 1937, com um golpe liderado por Getúlio Vargas. Com o golpe, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e câmaras municipais foram fechadas e impostas uma nova Constituição. Então o que foi o que Vargas fez? Estamos entrando em uma situação muito perigosa para a vida de todos os brasileiros, então é melhor eu dar continuidade à minha política e assim me consolidar no poder, e dessa forma, para ele se consolidar no poder, ele teve que entrar no regime de ditadura, tá? Lembrando que Vargas ele era um grande simpatizante aí das questões das ideologias nazifascistas da Europa, tá? Então é por isso que a ação integralista brasileira ela tinha tanto apreço ali pela questão de Vargas e também tinha vários benefícios por conta disso. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês que mostra ali essa questão do Estado Novo, do cartaz, tá? Onde mostra que o Brasil está de pé, vigilante e disposto a tudo, empenhado na conquista do seu destino imortal. Então o Brasil ganha um caráter aí nacionalista incrível, tá? Justamente por conta dessa política de Vargas centralizadora, e que o Estado Novo foi um Estado, lembrando, ditatorial, tá? Lembrando que tem a partir de 37 uma nova Constituição, a Constituição Apolaca, tá? Que é justamente ali onde tinha várias semelhanças com a da Polônia, tá? O autoritarismo posto ali dentro da Europa. Então o que essa Constituição de 37 ela trouxe? E iria ter novas eleições em 38, lembra? Foi de 34 para 38 ia ter eleições. Então Vargas ele extingue isso, tá? Ele suspende essas eleições, ele continua no poder, tá? A partir dessa nova
Constituição de 37, ele coloca em ilegalidade as associações e os partidos políticos depois desse período de 37. Então ele persegue muita gente, claro, quem é contra o regime dele. Então ali tá os intelectuais, tá o pessoal de esquerda, tá os estudantes. Então o pessoal que prega políticas contra, me desculpem, a ditadura de Vargas, é claro que ele é perseguido. Então grandes órgãos eles foram formados a partir disso, dentro ali do próprio exército, tanto a parte militar também. Então eu trago alguns aqui muito importantes, como o DESPES, tá? Que era justamente a Delegacia Especial de Segurança Política e Social, e também a DIP, tá? Que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o que eu trabalho, o que eu mostro aqui para vocês. O DIP, ele teve uma funcionalidade bem maior, que era justamente ali abarcar em relação ao que a imprensa ela ia publicar, tá? Ela iria transmitir, ela iria comunicar à população. Então tudo isso era colocado em, em, em em imagem do próprio presidente. Então colocavam o regime ditatorial como se fosse a melhor maravilha do mundo, tá? Então ali colocava Getúlio Vargas num patamar como um presidente ali que o Brasil nunca teve, um presidente muito inteligente, um presidente que iria ajudar ali os trabalhadores. Então colocava uma propaganda, todo o marketing em cima para Vargas ficar como o herói da nação brasileira, tá? Então dando continuidade, agora a gente vai falar de alguns pormenores dentro do Estado Novo. Então primeiro ponto, a gente vai falar sobre a economia. Então lembra que nesse período o Brasil ele já tem um certo surto industrial. Então com Vargas essas questões elas crescem ainda mais, principalmente pós 1940, tá? Então eu coloquei ali primeiro tópico para vocês: transição de um sistema agroexportador para industrial. O Brasil ele deixa de ter essa parte de agroexportador, de agricultura, dessa parte rural, para ter um desenvolvimento industrial mais fortificado. E assim tem duas grandes companhias que crescem nesse período a partir de Vargas, que é a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce, tá? Que a gente conhece muito bem. É claro que tem várias outras indústrias, mas essa aqui tem um caráter bem mais forte, tá? Estão bem mais amplas. Teve também a valorização do trabalho nesse período do Estado Novo, tá? Então coloquei aqui para vocês a questão da Justiça do Trabalho, que começou a formar pastas em trazer toda a regulamentação, toda uma organização em torno das leis trabalhistas, dos deveres e dos direitos dos cidadãos trabalhadores, tá? Isso em 1941. E em 43 a gente tem a consolidação das leis do trabalho, ou seja, a partir dessa nova CLT tinha tudo assegurado em relação àquilo que ele já tinha falado, como férias, em relação a férias remuneradas, a jornada de trabalho de 8 horas, tá? A descanso semanal remunerado, e assim várias outras políticas que ele começou a ajudar e assegurar o trabalhador brasileiro nesse período, tá? Então, aqui é o nosso último slide, tá? Dessa aula 2. Então, ainda falando sobre os pormenores do Estado Novo, a gente fala um pouco sobre educação, tá? Onde ele começou a ter uma dedicação maior com o ensino, principalmente com o ensino básico, tá? Então eu coloquei ali para vocês: ensino primário é obrigatório e gratuito, e ampliação do acesso à educação. E ele ainda deu ênfase em duas disciplinas que foram educação física e história do Brasil, tá? Para ter esse sentimento de guerreiro, esse sentimento nacionalista ali do aluno, tá? Então a educação física e história do Brasil elas começaram a ser mais enfatizadas nesse período, tá? E uma coisa também muito importante que a gente não pode esquecer de falar dentro da era Vargas é justamente a era do ouro do rádio, tá? Onde toda a família ali tinha um rádiozinho e escutavam ali as notícias, e nesse período de ditadura, a partir do DIP, todas as notícias eram vinculadas ao presidente de uma forma favorável, tá? Então eu coloquei aqui para vocês que o rádio ele tinha um lugar especial no cotidiano das pessoas. E por último, o rádio ditou a moda, estimulou o consumo de produtos industrializados, criou novas formas de lazer, veiculou diferentes sensibilidades, valores e hábitos. Então aquilo que começou a influenciar a sociedade brasileira nessa época foi justamente o rádio, através dessa transformação que Getúlio Vargas fez em passar a sua política adiante, e assim fazer com que toda a população ela conhecesse, tá? Então Vargas, como eu coloquei aqui para vocês, era um cara que discursava bastante. Então, por exemplo,
dia 1 de maio, dia do trabalhador, ele foi em alguns estádios, tá, e reuniu uma grande massa de trabalhadores para ouvir o seu discurso. Então todo dia tinha ali o horário certo de Vargas discursar para a população, e a população em torno do Brasil escutava através dos rádios, tá, em relação à política e à melhoria. Mas é claro que era uma política ideológica em prol a Vargas, tá, era só trazendo a parte bonita da história, tudo aquilo que ele alcançava, tudo aquilo que, colocando ali o regime ditatorial como se fosse um romance, tá? Mas vocês têm que lembrar que o limite, a perseguição aí foi muito grande, inclusive aí de Olga Menari, como vocês sabem, que foi deportada, foi jogada ali para os nazistas e morreu na câmara de gás ali, ela que fazia parte ali com Luiz Carlos Prestes, claro, da ANL, tá? Enfim, pessoal, essa tá sendo a nossa aula 2. Na próxima aula a gente continua, tá falando ali justamente do fim do Estado Novo e essa política do Estado Novo com a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai conhecer a contextualização sobre os grandes pracinhas, tá? Falar sobre a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, assunto muito importante para a gente incentivar e desenvolver aqui com vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aí, pode entrar em contato. Eu tô aqui sempre para ajudar vocês, beleza? Valeu, terceiro ano, forte abraço e até a próxima aula.